apito fininho, chiado, uma cigarra que ninguém mais escuta, só você. E que parece ficar ainda mais alta justamente quando tudo fica em silêncio e a cabeça encosta no travesseiro. Aí vem a pergunta que muita gente me faz. Doutor, se só eu escuto, esse barulho está mesmo no meu ouvido? Guarda só essa pergunta, uma só, porque hoje a gente vai passar pelos 8 suspeitos do zumbido, do menos comum até o principal. Em cada um, você só precisa se perguntar, sou eu? E quando chegar no número 1, você vai entender de onde esse som realmente vem. E por quê? Ninguém do seu lado consegue escutar. Fica até o final, porque também eu vou te mostrar o que hoje realmente funciona para diminuir o zumbido, com os números na mesa. E vou fazer as 3 perguntas que separam o zumbido comum daquele que você não pode ignorar. Mas antes, curta o vídeo, inscreva-se no canal e me responda, você tem chiado no ouvido? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Primeiro, uma coisa importante. Na maioria das vezes, zumbido não é uma doença, é um sintoma. Eu gosto de pensar nele como um alarme. Se um alarme dispara dentro de casa, você não fica brigando com a sirene. Você procura o que fez o alarme tocar. Com o zumbido é igual. E ele é muito mais comum do que parece. Cerca de 1 em cada 5 pessoas convive com algum grau de zumbido. Numa família de 10, provavelmente são 2. Muita gente sofrendo calada, achando que é frescura, achando que é só com ela. Se você conhece alguém assim, esse vídeo foi feito para vocês dois. Agora, vamos procurar o culpado. Suspeito número 8, a mandíbula. Me responde, você range os dentes à noite, acorda com a mandíbula cansada, abre a boca e crec, estala. Dona Marta rangia tanto que o marido escutava o barulhinho do outro lado da cama. Ela tinha um apito no ouvido e jurava que o problema era o ouvido. Era a mandíbula. Encosta o dedo aqui, bem na frente da orelha, e abre a boca. Sentiu mexer. Essa é a articulação da mandíbula. E olha onde ela mora, colada no ouvido. Bruxismo, problema nessa articulação, tudo isso pode provocar ou piorar o zumbido. E tem uma pista interessante. Se você mexe a mandíbula, aperta os dentes e o zumbido muda, esse suspeito fica ainda mais forte. A dona Marta foi ao dentista, dormiu com a placa e o apito foi embora junto com o rangido. Suspeito número 7, o cúmplice. O número 7 quase nunca é o criminoso principal, é o cúmplice, o estresse. Você já percebeu? Dia tranquilo, o zumbido fica lá no fundo. Dia de preocupação, noite mal dormida, parece que alguém aumentou o volume. Isso acontece porque o zumbido não envolve só audição, envolve atenção e emoção. Quanto mais o cérebro acha aquele som importante, mais difícil de ignorar. Aí nasce o círculo. O zumbido incomoda, você presta mais atenção, fica preocupado, presta mais atenção e ele parece maior. Por isso, tratar zumbido nem sempre é fazer o som sumir. Às vezes é ensinar o cérebro a tirar ele do centro do palco. E daqui a pouco eu te mostro porque isso foi testado com o número e tudo. Número 6, a borboleta. Agora, olha para o resto do corpo. Você emagreceu sem tentar? O coração anda acelerado, a mão treme, sente calor demais. O seu Antônio tinha os 3. E no meio disso chegou o apito. O suspeito morava no pescoço, a tireoide, a glândula borboleta que controla o ritmo do corpo. Quando ela acelera demais, tudo acelera junto. Coração, circulação e ouvido sente. A vantagem desse suspeito, um simples exame de sangue prende ele. Suspeito número 5, a caixinha de remédios. Agora pensa no tempo. O seu zumbido começou depois de algum remédio novo? Ou depois que a dose aumentou? O seu José começou um antibiótico forte na segunda-feira. Na quinta, o apito chegou. Existem remédios capazes de provocar ou piorar zumbido. Alguns anti-inflamatórios, aspirina em dose alta, certos antibióticos dependendo da dose e da situação. Então faz uma pergunta simples. O que mudou pouco antes desse apito começar? Se a resposta for um remédio, pega a caixa agora, olha o nome e leva para quem receitou. Mas atenção, isso é inegociável. Não pare nenhum remédio sozinho, principalmente remédio de coração, de pressão, antibiótico. A data é uma pista, não é autorização para suspender nada por conta própria. Aí um mito rápido. Antes do número 4, eu preciso responder uma das perguntas mais buscadas no Brasil sobre esse assunto. Zumbido no ouvido esquerdo é aviso?
tem significado espiritual. Eu respeito profundamente a fé de cada um. Ela é sua e ninguém tira. Mas como médico, o meu pedido é: deixe o corpo falar primeiro. Porque o zumbido pode vir da audição, da mandíbula, do remédio, da circulação. E algumas dessas causas precisam de investigação. Descarta o corpo primeiro, depois a sua crença pertence a você. Agora, vem um suspeito muito importante. E esse é a minha praia. Quarto suspeito, o zumbido que bate. Faz um teste comigo agora. Para um segundo. Escuta o seu zumbido. Ele é contínuo. Pi! Ou ele faz vu, 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 no ritmo do coração. Põe 2 dedos aqui no pescoço, no pulso. Compara. O barulho acompanha a batida. Dona Creuza escutava o próprio coração dentro do ouvido. Toda noite no travesseiro. Isso é zumbido pulsátil. Ele muda a investigação. Ele pode ser o som do próprio fluxo de sangue em vasos perto do ouvido. Pressão alta, alterações vasculares são algumas das possibilidades. E é exatamente por isso que o zumbido pulsátil merece atenção. O seu bateu junto com o pulso não é para você se diagnosticar em casa, é para reconhecer a pista. Ela é uma das 3 perguntas finais. Suspeito 3, o mais simples, mais inocente da lista. Além do apito, o seu ouvido parece tampado, som abafado, como se tivesse água lá dentro. Seu Valdemar chegou no consultório achando que estava ficando surdo. Era uma rolha de cera encostada no tímpano. A limpeza com otorrino, 10 minutinhos, silêncio de volta. Só que aí vem o erro clássico. Vou pegar o cotonete. Não. O cotonete não tira a cera. Ele soca a cera para dentro. E vela de ouvido também não, pelo amor de Deus. Cera se resolve no consultório rapidinho. Às vezes o grande vilão do vídeo inteiro é só uma rolha. Mas o próximo não é. Número 2. O estrago que se acumula. Agora pense na sua vida inteira, não nessa semana. Você trabalhou em fábrica, em construção, serra, motor, foi a centenas de shows, de paredão, usou fone alto durante anos. Número 2 é o barulho. Dentro do ouvido existem células sensoriais delicadíssimas. Som forte demais machuca essas células. E o problema é esse, o estrago soma. Um show, depois outro. Anos de máquina, anos de fone. E parte dessa perda é para sempre. E olha a pegadinha. A primeira pista pode não ser: eu estou surdo. Pode ser: porque tem um apito quando tudo fica quieto. Por isso, protetor do ouvido em ambiente barulhento não é frescura. E volume de fone importa. O seu ouvido daqui a 10 anos está sendo construído agora. E isso nos leva direto ao suspeito número 1. Porque agora eu vou responder a pergunta do começo. Se só eu escuto, esse barulho está mesmo no meu ouvido? Número 1, o som fantasma. O companheiro mais comum do zumbido é a perda de audição, principalmente com a idade. E aqui está a parte fascinante. Durante décadas, o seu ouvido mandou para o cérebro um mundo de informação. Voz, passarinho, chuva, talher, tudo. Só que algumas frequências começam a chegar mais fracas. O ouvido entrega menos e o cérebro tenta compensar. Pensa num rádio antigo. Quando você perde a estação, você aumenta o volume, aumenta mais, e o que aparece? O chiado. Uma das principais explicações do zumbido é essa. O ouvido entrega menos, o cérebro aumenta o volume interno. E o chiado desse volume no máximo é o apito que só você escuta. Então, a resposta da pergunta está no ouvido ou no cérebro? Muitas vezes, os dois participam. Muitas vezes a história começa com a informação que o ouvido deixou de entregar, mas o som fantasma que você percebe é fabricado no cérebro. Por isso que a pessoa dormindo do seu lado não escuta absolutamente nada. E isso explica a próxima coisa. Se o cérebro grita porque falta som, o que acontece quando o som volta? A parte que muita gente não sabe, quando existe perda auditiva junto com o zumbido, uma das principais opções é algo que muita gente resiste em usar: o aparelho auditivo. Ele devolve os sons de fora, a conversa fica clara, o mundo volta a ter detalhe. E muita gente
o zumbido fica bem menos perceptível. E sobre a vergonha, deixa eu te perguntar, você teria vergonha de usar óculos porque a vista mudou? Então, por que ter vergonha de aparelho porque a audição mudou? Aparelho auditivo é o óculos do ouvido, só isso. Mas não é a única arma. Lembra do cúmplice do número 7, aquele círculo de atenção e preocupação? Também dá para atacar ali. A terapia que treina o cérebro a tirar o zumbido do palco. E isso foi testado do jeito mais duro. Um aplicativo de terapia contra um aplicativo de mentira. Placebo. Igualzinho por fora. No final, o aplicativo de verdade abriu uma vantagem de 20 pontos na escala de impacto do zumbido sobre o aplicativo falso. O som pode não sumir, mas ele para de mandar na sua noite, no seu sono, na sua vida. E para quem tem zumbido forte, tem mais. Existe hoje, autorizado pela FDA dos Estados Unidos, um aparelho para adultos com um zumbido pelo menos moderado, que parece ficção científica. Ele toca som no ouvido e ao mesmo tempo dá pequenos estímulos na língua, reeducando o cérebro por 2 caminhos ao mesmo tempo. Não é cura e não é para todo mundo, mas para quem passou anos ouvindo, aprende a conviver, não tem nada a fazer, tem, e cada vez tem mais. E as gotinhas? Agora eu sei o que você está pensando. Tá, doutor? E a gotinha? E o ginkgo biloba? E a vitamina da internet que eu comprei? Vem cá, que essa parte economiza muito dinheiro. Até hoje não existe remédio aprovado no mundo para zumbido. Nenhum. Um candidato promissor foi testado contra placebo, contra comprimido de farinha. Resultado: 26% de melhora no remédio. Uau, mas pior, 36% de melhora na farinha. A farinha ganhou do remédio. E o ginkgo biloba, tão famoso? A maior revisão científica do mundo juntou os estudos todos, diferença de pouco mais de 1 ponto. Numa escala de 100 e com evidência muito incerta. Existe uma indústria inteira disposta a te vender silêncio dentro de um frasco. Mas zumbido não é uma doença única. Se o seu vem da cera, trata a cera. Se é mandíbula, trata a mandíbula. Se tem perda auditiva, trata a audição. Se pulsa, investiga a circulação. O tratamento começa quando você descobre o seu suspeito. Agora as 3 perguntas que você não pode errar. O teste que eu prometi. 3 perguntas. Eu pergunto, você responde aí. Pode ser em voz alta. Pergunta número 1. O seu zumbido é persistente em um só ouvido? Só o direito, só o esquerdo? Diferença clara de um lado para o outro merece investigação. Não é automaticamente grave, mas não é detalhe para ignorar. Pergunta 2. Ele bate junto com o coração? Lembra do teste dos 2 dedos no pescoço? Pulso zumbido, se acompanha a batida, investiga. Pergunta 3. Ele chegou junto com uma perda repentina de audição? Você ouvia normal e de repente um ouvido abafou, ensurdeceu, ainda mais com tontura junto. Essa é a única em que eu não quero que você espere nada. Perda súbita de audição é urgência. Procure avaliação médica rapidamente, idealmente no mesmo dia. Respondeu sim em alguma, otorrino o quanto antes. Respondeu não nas 3, respira, o seu está no grupo da imensa maioria, os que não são graves. E que melhoram quando a gente prende o suspeito certo. E por onde começa a investigação? Por um exame mais simples que limpeza de dente, a audiometria. Você entra numa cabine silenciosa, põe um fone, escutou o som, aperta o botão. Escutou outro, aperta o botão. Acabou. Não dói, não tem agulha, não tem preparo, não entra em uma máquina 20 minutos e sai um mapa da sua audição. Mas, doutor, eu escuto perfeitamente. Pode até parecer,
mas a audiometria enxerga perdas de frequência que você ainda nem percebeu no dia a dia. E aí, aquele apito que parecia não ter explicação, começa a fazer todo sentido. Se o zumbido pulsar, a investigação vai além. Pressão e circulação juntas. Trabalho em dupla, otorrino e cardiologista. E para quem depende do SUS? Uma coisa importante para quem me assiste no Brasil inteiro, o SUS tem serviço de saúde auditiva, tem avaliação e quando há indicação, tem fornecimento de aparelho auditivo. Você sabia disso? A fila varia de região para região, mas o direito existe. Então não aceite. Estou ficando velha assim mesmo. Nem o tenho vergonha do aparelho. Você usa óculos para continuar enxergando. Usa aparelho para continuar ouvindo. Isso não tira a sua independência, devolve. Você voltar a ouvir reduz o risco de demência. E se esse vídeo chegar em algum gestor, rastrear a audição de idoso é barato e devolve anos de vida boa. E a causa número 1 de demência é evitável. Então guarda uma frase desse vídeo. Zumbido é um alarme. Não adianta brigar com a sirene. Descobre quem disparou. Se for a mandíbula, se foi o estresse, a tireoide, o remédio, a circulação, a cera, o barulho de uma vida ou a audição pedindo ajuda. E agora você sabe a resposta da pergunta do começo. Muitas vezes a história começa no ouvido, mas quem fabrica o som fantasma é o cérebro. Por isso, só você escuta. E talvez essa seja a informação mais importante de hoje. Zumbido não é sentença de sofrer para sempre. Não existe gota milagrosa, mas existe investigação, existe tratamento da causa, existe aparelho, existe terapia com resultado medido, existe tecnologia nova. E existe uma coisa que muita gente perdeu há anos: esperança de verdade, consciência atrás. Agora, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vive dizendo: tem um apito aqui que ninguém entende. Ela pode estar ouvindo isso sozinha há anos, sem ninguém nunca ter explicado o porquê. Custa um toque no botão e pode devolver o silêncio para casa de alguém. Isso aqui é informação de qualidade, feita com carinho. Eu quis fazer o melhor vídeo de zumbido do YouTube, mas não substitui a consulta com o seu médico. Na tela ao lado aqui, a playlist de pressão alta. Agora você sabe por que ela conversa com o zumbido que bate. E o vídeo do melhor horário de tomar seus medicamentos. Meu nome é André Vambier, cardiologista. E esse é o cardiodf.com.br. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E que hoje, quando a sua cabeça encostar no travesseiro, o silêncio fale mais alto que o apito. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.